Esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi. Para tudo! Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que muitas vezes é invisibilizado, que muitas vezes é desconsiderado, e tem muitos tabus, muitos preconceitos, e para isso a gente trouxe uma convidada ilustre, maravilhosa, que já vai se apresentar. Mas antes, eu quero convidar a Carol e a Elisa para se apresentarem, darem um oi aqui para a gente realmente depois ir para a Ana e para ela se apresentar para vocês. Oi, gente, aqui é a Carol, estagiária da Bia. Eu e a Elisa estamos aqui para mais uma conversa com vocês. Olá, gente, como vocês estão? Mais uma vez, eu e Carol aqui presente nesse episódio que tem de tudo para ser perfeito, maravilhoso, ainda mais com a nossa convidada. Espero que vocês gostem. E agora chegou o seu momento, Ana. Conte um pouquinho de você. Oi, pessoal. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse podcast incrível, com essas pessoas maravilhosas. Eu sou Ana Claudino, eu tenho 29 anos, sou geminiana, para quem gosta de signo, geminiana com ascendente Sagitário, uma lua em Áries aí. Eu sou do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. Eu também faço mestrado de Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ. Sou criadora do canal Sapatão Amiga no YouTube desde 2017. E também tenho no meu Instagram agora o serviço de atendimento a sapatão. Toda quarta-feira eu abro a caixinha de perguntas nos stories para receber assuntos diversos de sapatão e não sapatão também. Fiquem à vontade para me mandar pergunta lá. E basicamente a gente tem falado bastante de conselhos amorosos e conselhos de relacionamento, né? Eu também sou colunista da Mídia Ninja e tive a oportunidade de, no ano passado, escrever a quarta capa do livro da Audre Lorde, Sou Sua Irmã, junto com a Djamila Ribeiro e a Jurema Werneck. E a Audre Lorde é a minha guia, é a minha guru na sapatonice e ser uma mulher negra e ser sapatão. E a gente tá aí, né? Vivendo e aprendendo e seguindo. Vocês querem currículo? Toma currículo aí, gente, maravilhoso! Eu amei! Você sabe do que você tá falando? Dá licença. Ela tava falando, eu falei, meu Deus do céu, eu estou com o Ana aqui. Já fiquei até mais nervosa. Eu aprendi isso com Lélia Gonzalez, né? Que foi uma intelectual negra muito importante. E ela falava que a gente tem nome e sobrenome. É muito importante a gente chegar sem medo e falar o nosso nome, o nosso sobrenome e apresentar, falando tudo que a gente faz, né? E ocupando os espaços. Ela não falava exatamente assim, né, gente? Mas é uma coisa por esse caminho, sabe? Tradução livre, é assim mesmo. Tradução livre, assim mesmo. Amei. Mas é muito isso, assim, Ana, e como é importante mostrar que... Acho que de onde você veio, que nem você falou, seu nome, sobrenome, falar sobre você, mostrar quanto que você conhece, porque ainda mais a gente como mulher, né? A gente fala, parece que tem 3 homens ali esperando pra falar, não, mas eu sei mais sobre isso. Eu acho que eu posso me posicionar quanto a isso. E a gente fala, não, mas eu tenho conhecimento, licença, né? Posso falar. E eu acho que esse espaço da gente se empoderar, da gente, né, reconhecer, cara, eu tenho isso e aquilo ali, faço isso, eu conquistei isso, é tão importante. E pra gente já ir entrando no nosso assunto de hoje, que é sobre a existência e a resistência das relações lésbicas, eu realmente queria te convidar, a partir de todo esse conhecimento que você tem, para trazer o teu significado sobre essa temática, como que você enxerga isso, e aí a gente vai começar no nosso primeiro quadro, Vocionário. Vocionário. Eu adorei o nome do quadro, assim, né? Eu gosto muito de falar, de trazer de quando eu era uma girina, de quando eu era novinha, que eu sou de 1991, né? Então eu tive a minha adolescência ali no início dos anos 2000, né, 2005, 2006, e naquela época eu não tinha nenhuma referência LGBT na vida, na televisão, não tinha na mídia, na grande mídia, como a Pablo Vittar ocupando os espaços, indo no Faustão, a Ludmilla com a Bruna, né, a Bruna Nismaia, a Amanda Costa, enfim, não tinha, assim, pessoas muito famosas
falando que era um sapatão, ou LGBT no geral, né? Então eu ficava muito ali perdida, sem saber, achando que eu era errada. Então eu só fui me entender no mundo, me descobrir com 20 anos, quando eu entrei na faculdade. Que aí eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda. Eu esqueci de falar também que eu sempre esqueço disso. Eu sou publicitária também, de formação. E na faculdade de publicidade e propaganda foi quando eu pude viver, assim, com pessoas diferentes do meu círculo social. Que antes era escola, aula de reforço, curso de inglês e casa, sabe? Então não tinha, assim, muitas pessoas, né? Eu descobri até recentemente não, né? Já tem um tempo que eu descobri só depois de adulta que eu tive um tio que ele foi um homem gay que infelizmente veio a falecer em decorrência da AIDS HIV nos anos 90 e durante muitos anos a minha família escondeu essa informação de mim. E eu acho que eu até falei isso no podcast da Óbvios, né? Que eu só em 2012, meu tio acho que ele faleceu em 96, alguma coisa assim. Só em 2012 que eu descobri que eu tive um tio gay. E eu não sabia disso. Eu lembro de memórias dele na casa da minha bisavó, que ele era o meu tio-avô, irmão da minha avó. Ele com um amigo e um cachorro grandão, que eu gostava muito de brincar com o cachorro dele. E sempre falava, é o amigo do seu tio Carlinhos. Sendo que meu tio Carlinhos tinha um namorado e me apresentavam como um amigo dele. E assim, eu me senti muito mal na época quando eu descobri isso, porque eu descobri ele já estava morto já há muitos anos, né? E na faculdade que eu tive essa vivência de me entender como lésbica, como sapatona, a minha identidade, e ali começou, porque uma outra sapatão olhou pra mim e falou, você é sapatão. Aí eu falei assim, o quê? Como assim? Como é que eu sou sapatão? O que é isso? Porque durante toda a minha vida, a sociedade me chamou de sapatão antes mesmo de eu ter a minha experiência de entender os meus processos, de saber que eu era sapatão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamada de sapatão eu era criança, eu achava que sapatão era alguém com um pé muito grande, alguém que calçava um número muito grande de tênis, né? E para você ver que os corpos que fogem da norma, a sociedade já te define antes mesmo de você se definir. Isso é muito violento, isso é muito violento para nossa subjetividade, né? Bianca e vocês são psicólogas, podem falar dessa parte muito melhor do que eu. E para mim, para construir essa relação, né, tanto minha relação comigo mesma quanto a relação com outras mulheres, foi muito difícil. Eu só fui ter a minha primeira namorada com 23 anos. Porque até então tem todos os processos de atravessamento de gênero, de racismo, da minha classe social, de várias coisas que passam pelas múltiplas identidades que eu carrego no meu corpo, que me impediram de conseguir ter um relacionamento mais cedo. Então, com 23 anos que eu tive minha primeira namorada, que eu pude viver o meu primeiro relacionamento. E até chegar nesse ponto, eu passei por muita coisa, assim, né? Então, quando a gente fala de relação lésbica, não é a mesma coisa que uma relação heterossexual, que a sociedade tem toda uma cultura que apoia, que incentiva, desde quando você é criança, a se relacionar com uma pessoa do gênero oposto. É só a gente ver nas festas infantis, o parabéns, que vem com quem será. A criança tem 5 anos e a família já tá falando com quem será que você vai se casar e já tá incentivando aquilo. E na escola também é muito isso. Se um menino vira amigo de uma menina, só por uma amizade mesmo, sem nenhum interesse amoroso, porque são crianças, né? Já começam a dizer, namorados. Então, quando você é lésbica, você tem que reinventar o tempo todo a sua existência. Porque você vai contra toda uma norma que é dada para você, para sua existência, enquanto você nasce uma mulher cisgênero, né? A sociedade diz que você é uma mulher cisgênero e vem todos aqueles códigos que você tem que aceitar sendo uma mulher cisgênero e você não tem outra possibilidade de existência. Ali, desde o seu nascimento, quando o médico tira você de dentro da barriga de quem gerou você, já falo, você é mulher, Bianca é mulher, Ana Carolina é mulher, Elisa é mulher, Ana Claudina é mulher, então vocês são mulheres, então vai ter todo essa carga de ritos e passagens e significados sobre o seu corpo. Então, quando você é uma mulher lésbica, né, você está indo contra toda essa ideologia, né, de que a mulher tem que ser para o homem. Já começa quebrando aí. Você quer ser uma mulher que ama outras mulheres, né? Uma mulher que se relaciona com outras mulheres. Enfim, gente, é muita coisa pra gente falar. São muitas regras e como você falou, acho que tem muito ditos e não ditos.
Até já trazendo uma dica aqui, vai ficar lá na frente, depois a gente coloca de novo, mas de indicações, Guacira Lopes Louro traz muito isso no Corpo Educado, no livro dela, né? É incrível, assim, como a gente vai entendendo, tem vários significados, é na pedagogia que eles ensinam como a gente deve amar, como a gente deve sentir, como a gente deve se relacionar, como a gente deve se vestir, tudo. Parece que existem muitas coisas tão postas pra gente que parece que é inquestionável até. É o amigo? É o amigo. É amigo mesmo? Né? Eu tenho meu irmão parte de padrasto, a gente chama de irmão, mas é parte de padrasto. Ele é gay e por muito tempo, assim, ele namora e por muito tempo, assim, tinha o Thales. O Thales ali, ok, mas a gente nunca nomeou. Aí teve uma vez que meu irmão mais novo, dessa vez por parte de mãe mesmo, ele chegou e falou assim, é namorado, né? O que tá acontecendo? Super, como se nada... E virou uma coisa assim da minha família. Pera, a gente nunca nomeou. Tem que nomear. Né? Só que parece que é um grande tabu. Como que a gente vai fazer isso? Como que vai ser ensinado? Como falar? Né? Será que isso vai ser compreendido? E acho que a gente está vindo numa geração agora que a gente espera, né? Que as pessoas cada vez venham mais com esse lugar de faz parte. Vamos questionar? Vamos começar a parar de receber isso com uma coisa tão posta, né? Que nem você falou, é mulher. E é isso. E eu acho que espero que a gente esteja caminhando para um lugar assim que nem que meu irmão, assim, de 9 anos, vira e fale, eles são namorados, né? O que tá acontecendo? Por que ninguém falou isso, sabe? É tão claro, tão natural, por que ninguém fala? E acho que espero que a gente venha aí numa nova jornada. Vamos torcer para isso. Eu acho muito potente a geração que tá vindo agora, né? De uma galera que já é jovem, já é LGBT, já se assume na escola. E a gente vê o quanto que a escola... Eu tô fazendo agora o meu estágio de docência com o meu orientador Sérgio Batista, e a gente está falando numa disciplina sobre educação e gênero. E esse meu professor, meu orientador também, ele vem da área da educação, né? A gente está vendo muito essa questão da escola. Nós estudamos Guacira, tem um texto da Guacira que nós lemos também recentemente com a galera, é uma turma de graduação, né? E a gente percebe o quanto que na escola já na escola são instituições, né? A escola, a família, a religião, né? Aqui no Brasil é muito a igreja, né? Porque a gente tem uma população majoritariamente cristã, né? Católica, enfim. E o quanto que essas instituições, elas formam o nosso caráter. Mas hoje em dia eu vejo pessoas como... aí de 9 anos falando, tipo, nossa, mas é namorado. E é super natural, assim, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais casais de sapatonas novinhas, assim, que já estão aí na escola, montando seu coletivo, já estão falando sobre feminismo, quanto que na sociedade atual, essa discussão já está muito mais em pauta, assim, né? Tanto que a criação do meu canal, ela vem muito também para eu poder ajudar as outras pessoas, porque eu não tive ajuda, eu tive que fazer tudo muito sozinha, foi muito solitário. E se eu tô aqui hoje, eu quero pelo menos ajudar e aliviar um pouco a existência dessas pessoas, das dores, dos problemas, de conversar mesmo, porque eu sei o quanto é solitário ser uma sapatão. E eu sei o quanto foi solitário pra mim até eu encontrar outras sapatonas, minhas amigas sapatonas. E eu sei que se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô usando a minha voz, como a gente conversou nos bastidores, né? Se hoje eu não tenho medo de contar a minha história, é porque eu tenho uma rede de afeto comigo também. Eu sei que eu não tô sozinha. Porque quando a gente tá sozinha, é muito mais difícil da gente enfrentar o mundo. Então, para quem tá escutando aí, que se você é sapatona, tá se sentindo sozinha, saiba que você não tá sozinha. Que mesmo que você ainda não conheça ninguém, tem toda uma rede aí de sapatonas que estão lutando pra gente não perder nossos direitos, pra gente conseguir mais direitos, pra gente continuar viva. E estão aí pautando a sapatonice firme e forte, assim. Se eu pudesse deixar esse recado pra quem tá ouvindo, né, pra não se sentir sozinha. E é isso, né? O quanto você falou que é importante a gente pensar nisso de não estar sozinho, porque antes não tinha referências. Então, eu até tava pensando, né, já que a gente vai falar de relacionamentos, que só quando eu tinha 18 anos, quando eu entrei na faculdade, que eu conheci uma amiga que tinha 2 mães. E era isso, 2 mães, e as mães dela eram lésbicas e tinham um relacionamento, e fim. Só que quando eu era criança, não tinha. E aí, o quanto... Quando ela falou isso, eu até fiquei...
gente, é a primeira pessoa que eu conheço. Como assim? Como que as pessoas não eram lésbicas antes? As mulheres lésbicas não tinham família? E o quanto a gente também cresce achando isso, que casais homoafetivos não vão ter família, né? Que ainda bem que já passou muito essa noção. Mas o quanto a gente tinha antes essa noção de que não, como se só o casal hétero pudesse montar a família, ter uma relação estável e ter toda essa relação conjugal. Enquanto os casais homoafetivos tinham muito aquele tabu, né? Aquele estereótipo de que não tem muitas relações, não é nada estável. Ou então, as sapatões eram as que, qual é que é mesmo? Casavam rápido. E que até hoje, né, tem essa piadinha. Ah, não, é sapatão? Já junta o gato, mora junto e compra uma planta. E olha que Valesca Zanello super fala sobre isso, né? Ela fala como que mulheres lésbicas têm relações muito mais saudáveis do que nós, héteros, aqui, péssimo. Que realmente, assim, as relações mais saudáveis são entre lésbicas, depois vem sobre a gente hétero aqui, que é uma tristeza só, né? A gente dá como mulher, não recebe nada em troca. E ela fala que as relações mais, assim, disfuncionais são entre os gays, porque eles vivem aquilo que eles aprenderam. E é importante a gente entender que tem a questão, né, de orientação sexual, tem a questão do próprio sexo, tem a questão de gênero. Então, assim, perpassa-se muitos aspectos, e não só aquilo que colocava-se antes, tudo dentro do mesmo bolo, né? Tudo dentro do mesmo círculo. E aí eu acho que é bem interessante isso que você está falando, Carol. Assim, essas regras vão se dando, né, e vão se perpetuando de uma forma tão... como se fosse biológico, assim, uma coisa que... biológico no sentido assim, então a pessoa é assim e aí vai ser pro resto da vida. Você não vai mais largar. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. E se eu não quiser? E se eu não quiser performar isso que você tá falando, né? Inclusive, vocês falaram do texto, né, da Guacira. E aí eu lembrei de um livro que eu tô lendo agora, que é A Mãe de Todas as Perguntas, da Rebecca Solnit. Então ela trouxe uma reflexão que, assim, é tão óbvia, mas eu nunca tinha parado pra pensar, que... a gente já sabe, né, que o gênero, assim que a gente descobre ali, vai ser um menininho, vai ser uma menininha, já tá lá, um enxoval rosa, já fala, nossa, se tiverem amigas grávidas de um menino e uma menina, já vão namorar. Ai, que coisa linda. Chá de revelação. Sim. Genial. E aí ela tava falando de que como até as roupas, não só na cor, mas até os bichinhos. Então as mulheres é sempre uma florzinha, um gatinho. Enquanto o menino já vem com uma coisa meio dominadora assim, é o tubarão, é o tigrinho, fofinho, mas ainda são esses animais bem mais, como se fosse pra atacar mesmo. E a mulher bem mais dócil, bem mais... ai, qual que é a palavra? Frágil. Isso que você falou até dos íconezinhos que a gente aprende tendo, né? A Valesca Zanello, ela fala no livro dela que é sempre algo construtivo pro menino. Então, vamos brincar de montar, vamos brincar de construir o carrinho. E a mulher, vamos brincar de boneca, de cuidar. Então, desde pequena a gente vê essa construção que pro homem é algo, vamos fazer você virar algo. E a mulher, vamos fazer você virar algo para alguém. Então, essa distinção sempre ocorreu. E eu vejo assim, minha família, ela tem pessoas lésbicas, gays, e sempre foi muito natural, foi muito tranquilo. Inclusive, eles falam com a gente. Falam, gente, vocês não têm noção como é que é, tipo, os relatos dos nossos amigos, das outras pessoas. Porque é uma pressão absurda. E olha que minha família é do interior de Minas, então lá tem sabe aquele negócio, porque fulano, você viu, porque filho de não sei quem... E lá a família toda é muito acolhedora. E eles relatam isso pra gente, como é difícil estar dentro, tipo, de uma cidade pequena, mas como é muito mais fácil quando você tem esse apoio. E a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria. Esse apoio da família, ele é majoritariamente importante, Elisa, porque nós temos um grande índice de evasão escolar, não só de lésbicas, mas da população LGBT no geral, porque você não é aceito em casa e normalmente quanto mais cedo você se assume, quanto mais cedo você se assume sapatão, pior pode ser, mas também pode não ser pior. Tem família que acolhe. A minha família também sempre me acolheu, porque eu sempre fui assim, né? Então, quando eu cheguei e falei com a minha mãe, quando eu comecei a falar com a minha tia, quando eu fui me assumindo, minha família meio que já esperava. E trata isso com maior naturalidade. Antes da pandemia, né? Minha namorada vinha aqui em casa, a gente ia em almoço de família. E pra mim isso é muito natural. Antes da pandemia também, eu trazia meus amigos LGBTs aqui. E assim, super tranquilo.
meu avô escuta Pablo Vittar, sabe? Ele se amarra na Pablo Vittar, assim, sabe? Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm esse acolhimento em casa. E uma coisa também que eu sei, se hoje eu posso ser uma comunicadora e falar sobre sapatonice e botar a cara na internet, na entrevista, estar aqui com vocês no podcast, é porque eu tenho esse apoio da minha família. Eu fui ensinada a não. Assim, óbvio que tem todas as outras questões, né? Mas assim, eu não tive medo de ser quem eu sou, porque eu fui ensinada, na medida do possível também. Minha família não é perfeita, né? Tem também suas questões. Mas na medida do possível, eu fui ensinada a não ter medo de ser quem eu sou. E eu tenho um IGTV lá no meu Instagram que eu falo muito sobre essa questão, sobre a saída do armário. O quanto que essa saída do armário, ela não é igual para todo mundo. Porque tem muita questão a ver com família, com território, com classe social, com raça, né? Com etnia, com tudo, né? Tudo aquilo vai influenciar em você. Se você pode se assumir muito nova e sua família te acolhe, show! Mas se você tiver dentro de uma família que é muito religiosa, que é muito tradicional, que é muito conservadora, você vai se assumir muito nova, isso pode gerar até uma expulsão de casa. Eu tenho uma grande amiga de infância que é uma mulher trans que quando ela se assumiu para a família, ela foi expulsa de casa. Ela foi expulsa de casa, ela teve que entrar na prostituição. Hoje em dia ela conseguiu se estabilizar na vida dela, mas enfim, essa questão da família é muito importante. Então, quando a gente consegue ter um lar que acolhe, que cuida da gente, isso vai influenciar também na forma que a gente se relaciona. Porque eu ainda percebo que ainda existe um pouco de auto-ódio, às vezes, dentro da comunidade lésbica, assim, de você tem muitas questões para lidar, muitos problemas, né? E isso afeta toda a sua forma de ser no mundo e você achar que você não merece afeto, que você não merece ter uma relação estável, que você não merece ser amada, e você merece sim. Todo mundo merece isso, né? E não é o seu passado que vai te definir. Né? Eu gosto muito de uma música da Ana Vitória que é Amarelo, Azul e Branco, que tem um trecho que é a Rita Lee falando, né, que fala mais ou menos assim: o meu passado não vai me definir, eu não sou escrava dele. Então, se você teve um passado muito conturbado com a sua família, muito problema, hoje em dia você está em outra situação, aquilo serve como aprendizado, mas aquilo não vai definir toda a sua vida, né? Não é porque você não entra nessa questão de essencialismo, de achar que você vai ser assim pro resto da sua vida, porque eu acho que a vida é mudança, a vida é isso, sabe? Incrível, incrível, Ana. Assim, isso me fez lembrar até aquilo que a gente estava falando aqui antes da gravação em si, que várias mulheres, elas estavam realmente receosas de participar desse episódio, para esse próximo quadro, que a gente pode até começar agora, que é Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Não diga alô, diga mulher de voz. Porque existem muitas mulheres que ainda estão nesse processo de sair desse armário, né? De realmente se identificar, de conseguir falar para as pessoas. A gente pode até começar com áudio que uma das mulheres de voz que preferiu não se identificar, que ela fala sobre até a questão da passibilidade, assim. Ela como uma mulher, como se fosse hétero, né? Então, assim, ela performa esse lugar da mulher hétero. E é muito complexo isso, porque, nossa, eu fico pensando muito na questão de liberdade, sabe? A gente como mulher já é podada de tantas formas. E acho que é isso, assim, cada interseção que a gente faz das nossas vivências, nem você falou de etnia, da nossa classe, da nossa orientação sexual, nosso gênero, tudo isso vai marcando a nossa vivência. E quanto que muitas vezes a gente é podada disso. Então, fico muito feliz dessa mulher ter conseguido, né, trazer essa mensagem pra gente, contar a sua história e que a gente possa cada vez mais dar vozes para essas mulheres que às vezes não têm esse espaço, mas que a gente espera, que nem você falou, Ana, que possam ali no futuro mobilizar e construir novas histórias, novas narrativas. E agora vamos escutar um áudio de uma ouvinte que preferiu não ser nomeada, mas que é muito querida pela nossa equipe. Uma coisa que eu percebo é que eu consigo ter uma passabilidade como hétera boa, assim. Eu consigo ficar confortável com uma aparência que tem certa normas de feminilidade. Então, assim, eu consigo escolher em quais espaços eu gostaria de sair do armário e quais não. E isso, assim, é um privilégio de várias formas, que isso me protege em vários momentos, mas em todos os novos espaços, eu achava que o processo de sair do armário
ia ser muito mais... uma coisa muito mais linear, que aconteceu uma vez e depois acabou. Mas o que eu fui vendo é que todas as novas relações, tudo isso era de novo meio que cutucava em lugares de sair do armário de novo, assim, não sei se tá fazendo muito sentido. E também eu vejo isso em mim e eu vejo isso em outras mulheres lésbicas e em casais de homens, de às vezes assim procurar muito alguém como uma performance de feminilidade parecida também. E eu acho isso interessante de eu me incomodar assim com, não sei, o quanto que a minha parceira tivesse parecendo muito sapatão, etc., sendo que que isso racionalmente não faria sentido pra mim, não faria sentido da minha militância. Isso vem muito da minha construção, assim. Mas é isso, desculpa a desorganização, fica à vontade para editar. Achei muito legal falar um monte de coisa, mas eu sei que eu falei de uma forma muito desorganizada, então pode ficar à vontade. E muito obrigada por esse espaço, Bianca, você é maravilhosa. Sua equipe é maravilhosa também, eu tenho certeza que o podcast vai ficar ótimo. Gente, eu tô emocionada, assim, Ela fala sobre desorganização, mas eu acho que é muita organização no meio de tanta coisa. São muitas vivências, são muitas histórias e uma narrativa só, né? E acho que é uma fala potente que eu acredito que vai tocar muitas outras mulheres. Quando ela mandou esse áudio, eu falei pra ela, vai tocar. Vai fazer acho que outras mulheres também se sintam escutadas, se sintam representadas. Como que é pra você, Ana, ouvir, assim, o que essa mulher de voz trouxe pra gente? Nossa, primeiro eu quero agradecer por ela ter falado a experiência dela, assim, que bate um pouco com a minha em alguns tópicos, assim, porque quando a gente conversa com outras sapatonas, é muito comum da gente ter vivências um pouco parecidas, né? E essa questão, né, de acharem que sexo com mulher não é sexo, então por isso você pode transar com outras mulheres que o namorado não vai considerar traição, é muito dessa questão do sexo voltado apenas com uma prática sexual voltada apenas para a penetração do falo, né? Só que no caso do homem cis, né? E é muito assim, é muito cruel essa violência, né? E o que me tocou bastante no que ela trouxe foi essa sinceridade para falar das reproduções de machismo, né? Que ela e as companheiras reproduziam e não percebiam. Mas é isso, né? A gente vive numa sociedade estruturada pela heteronormatividade. Então, para a gente sair desses papéis sociais de gênero, de sexualidade, para a gente construir novas narrativas, ó, é uma vida inteira, sabe? Então, não se culpa se você em algum momento se viu reproduzindo. Aprenda com a situação e tente não repetir novamente, mas também entenda que isso faz parte da sociedade. A sociedade é assim. Esse problema é coletivo, não é uma questão só sua, que você reproduz machismo, é só com você, não. Toda sapatão, em algum momento da vida, teve esses closes errados, passou por essa situação, assim, né? Eu acho muito importante também ela trazer a questão da ex-namorada, como a Bianca falou mais cedo. A gente também tem muito essa questão da relação ser diferente. A gente não trata, às vezes, a ex como apenas ex, como acontece no caso de casais heterossexuais, né, que termina o casamento, termina o namoro, cada um pro lado, tchau, eu não quero você pra ser mais nada. Isso fala muito sobre uma cultura de consumo das pessoas e consumo das relações, se a gente sem pensar nesse cuidado. E o quanto que a sociedade moderna, ela facilita esse rompimento. O Bauman, ele falava muito sobre isso na modernidade líquida, né? Se eu não gosto mais de você, eu vou lá, te deleto do Facebook, te bloqueio em tudo que é rede social, e vai ser como se você não existisse, né? Tem até um episódio do Black Mirror que eles também falam sobre isso, que eles têm uns olhos, né? Que aí com o olho você consegue bloquear a pessoa e você não vê mais ela nem no mundo real, assim, né?
E o quanto que Sapatão tem esse cuidado, né, de você não deixar sua ex sozinha, de você conseguir ressignificar aquela relação, porque eu tenho pra mim que amor não acaba. O amor, ele vai sendo ressignificado de diversas formas, do sentimento, aquela memória afetiva por aquela pessoa. Eu acho muito importante, assim, né? E que cada vez mais pessoas de diversas sexualidades, inclusive hétero, possam levar esse ensinamento, assim, de Sapatão, né? De autocuidado, com não só consigo, mas o autocuidado coletivo, né? De você não olhar para aquela pessoa, terminou, então você não serve mais pra mim, porque terminou, tá, mas em certo momento aquele relacionamento foi bom pra você. Aquela pessoa, você dedicou afeto, você construiu memórias com aquela pessoa. Então, pra que simplesmente largar ela, virar as costas e fingir que nada aconteceu, né? Enfim, eu fiquei muito feliz com esse áudio dela, assim, me tocou muito, eu tô emocionada. E tem bastante coisa pra gente falar sobre ele, né? Sim, e até uma coisa que eu queria falar sobre ele que me lembrou muito. Quem assiste This Is Us e ainda não terminou, gente, tá um pulinho aí, 45 segundos, que vai ter spoiler. Mas da Tess, né, que é a filha do Randall, e o processo dela, porque nesse áudio ela falou, parece que sempre é uma nova saída no armário, do armário. E aí me lembrou muito aquele episódio que ela já se assumiu pra família, mas ela mudou de escola. Na nova escola era tão dado que uma menina falou, qual que é, você não acha aquele garoto lindo? Ela só respondeu, acho. Tipo, eu preciso achar o menino lindo. E ela já sabia que ela era lésbica, mas naquela foi a resposta automática, porque é isso que esperam de mim. E o quanto ela postar uma foto no Instagram falando que a Zendaya era crush dela, foi uma nova saída do armário. E que, tanto é que no episódio ela começa a ficar ansiosa, e aí eu posto, não posto, mas eu falei que eu gostava do menino. E o quanto que foi uma nova saída do armário. E são esses tantos espaços, né? O que ela falou da passabilidade, ela até passa como hétero. Mas o quanto esse ter que se reassumir em vários lugares também são vários múltiplos processos. Não é só, ok, sou lésbica, me assumi aqui nesse grupo e agora tá tudo certo na vida. Total. Eu acho que trazendo isso, né, até que a Carol falou, eu lembrei do outro episódio que ela fala com... Aí pula mais 30 segundos aí, gente. Que ela vai com o tio dela, né, com o Kevin, lá pra algum lugar lá de alguma rede dessas de fast food e fala assim, oi, meu nome é Tess, sou lésbica. E aí ele fica tipo, é isso, sabe? Tipo, você só precisava sair. E aí depois disso ela fala, nossa, não foi tão ruim, né? Tipo, é uma vitória, assim, e parece algo tão pequeno, mas é tão significativo. Eu acho que são essas pequenas batalhas, infelizmente, que a gente tá desenvolvendo, mas que espero que futuramente não sejam batalhas, mas que são tão importantes, né? Pode falar, Elisa. Sim, e nessa fala que a nossa ouvinte trouxe, eu percebi muito cansaço, sabe? É isso que a Carol falou, de sempre, tá, beleza, essa etapa já foi, agora deixa eu ir pra próxima. Ah, família, isso. Ah, mudei de escola, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de cabelo, agora outras pessoas vão me ver e falar, nossa, que legal, agora você vai ficar super gatinho, os meninos vão te adorar. Eu falo, mas não é isso. E aí sempre é um cansaço, é sempre uma busca pra classificar. Falar, você é isso, então você tem que ficar com essa pessoa. E nunca perguntam, sabe? Eu acho que tem coisas na vida que as pessoas não precisam impor. O próprio indivíduo vai se assumir, vai falar. E eu acho que ter essa distinção é muito fundamental para todo esse processo. Tanto é que é isso, uma pessoa heterossexual, ela não se questiona de que ela precisa assumir a sexualidade dela. Então é isso. Eu não tenho o questionamento de, em alguns lugares, ter que falar, oi, sou hétero, tá? Ou então, olha, não, desculpa, não é que eu sou hétero. Isso não acontece, porque é muito esperado da gente. É aquilo que a gente falou, você nasce como se tivesse um rótulozinho. Você nasceu mulher para pertencer aos homens. E o quanto a gente tem que ficar sempre reafirmando. E isso realmente deve gerar um cansaço de que, sabe, por que a pessoa tem que toda hora se reassumir? Por que as pessoas simplesmente sempre estão falando que ela deveria ser hétero? Ou então assumindo que ela é hétero? E é muito importante essa questão. Inclusive, eu também amo This Is Us. Eu tenho até que ver os novos episódios, sou fã. Às vezes, a gente,
enquanto corpos políticos, que os corpos das sapatonas, das lésbicas são corpos políticos, porque mesmo que você não fale, mesmo que você não se assuma, mesmo que quando você não tem, como a moça do áudio falou, né, ela tem uma passabilidade ali, né, por causa do jeito dela, né? Mas quando você não tem, quando você tá ali no seu corpo dizendo, quando você desvia um pouquinho da norma do que se espera de uma mulher cisgênero, você já é um corpo político, porque às vezes acontece de mulheres hétero que cortam o cabelo curto porque elas querem ter o cabelo curto e já são chamadas de sapatão. Tipo assim, você é sapatão, você não passou maquiagem hoje, ou você não deixou teu cabelo curto, você tá com cabelo curto, você é sapatão. Então, essa saída do armário, ela vai acontecer várias vezes, não só saída, como voltas também. Porque dependendo do contexto que você tá, por uma questão de segurança, por um risco de morte, você vai voltar pro armário. Porque as pessoas acham que, tipo assim, saí do armário, me assumi, e é isso, agora, acabou. Em alguns momentos você vai ter que fazer isso. Ano passado eu fiz uma série de lives na visibilidade lésbica lá no meu canal no YouTube com um brejo virtual, uma coletiva que eu faço parte. E um dos temas que a gente pegou para falar foi sobre maternidade lésbica. E tem um relato de uma das mães que ela falou que quando ela se assumiu, ela já tinha tido um casamento com um homem, tinha tido uma filha, o quanto que ela foi ameaçada de perder a guarda da filha por ser lésbica. E aí eu também tenho casos de seguidoras também que chegam e falam isso, que elas não podem se assumir totalmente, porque vão perder trabalho, vão perder a guarda dos filhos, porque vão ser expulsas da casa que elas estão morando de aluguel, por N questões, né? Então é importante a gente pensar que a gente ainda não tem uma liberdade 100% para sair do armário uma vez e acabou, não preciso mais sair desse armário, não preciso mais me assumir. Como é no This Is Us, né? Que ela vai, ela grita, o Kevin tá do lado dela, ela fala, eu sou lésbica, tal. E aquilo é importante demais, porque no mercado de trabalho, por exemplo, tem muito isso, né, na hora do almoço, antes da pandemia, né? Você sentava no refeitório para comer com todo mundo, era sempre esse papo, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. E a sapatão que fica ali, ela fica ali sem saber o que dizer. Eu já passei por uma situação assim, de quando eu tive um emprego formal, eu demorei um tempo pra dizer que eu tinha uma namorada, que eu era sapatão, apesar do meu corpo já ser um corpo político, eu ainda tinha medo de falar, porque era um ambiente extremamente conservador, mas depois fluiu, assim, na medida do possível, né? Ainda bem que era um trabalho temporário sair daquele lugar, mas é isso, assim, às vezes você se assumir é você perder um cargo, é você ser cada vez mais discriminado dentro da empresa. E não é todo mundo que aguenta isso, não é todo mundo que aguenta bater de frente. Eu fico muito feliz e orgulhosa de quem consegue, mas também eu entendo e respeito quem não consegue. Quem por alguma questão precisa voltar pro armário, não é tão assumido assim. Enfim, né? São muitas coisas a se pensar. Eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, nas minhas redes, sobre assim, como namorar uma menina que ainda tá no armário. E eu falo assim, gente, a pessoa ela tem que sair do armário por vontade própria, quando ela se sente segura. Porque se você é puxada do armário, isso é muito violento. Porque você tá nesse momento, isso é bom pra você? Você tá se sentindo segura pra ser quem você é? Você se entendeu, né? Que eu faço terapia e na minha terapia isso é muito importante pra mim. O autoconhecimento como uma ferramenta de libertação, como uma ferramenta de cada vez mais e se tornando uma melhor versão de mim mesma, né? Então tem muitas coisas assim a se pensar. Perfeito, perfeito, tudo o que você falou. É como se para você ser, você deve deixar de pertencer a alguns lugares até se descobrir, né? E isso é um processo dolorido. Então, já neste bate-papo, vamos para nossa próxima ouvinte de voz, a Mariana. Vamos ver o que ela tem para compartilhar com a gente. Oi, eu me chamo Mariana, me coloco no mundo como mulher, lésbica, branca, cisgênero, moradora da capital federal, né, do Brasil, latina, e eu gosto sempre de me colocar assim porque eu acho que a nossa existência sempre passa tem uma importância política na nossa sociedade, né, principalmente no nosso mundo contemporâneo. E, e é isso, bem, falando da minha existência enquanto mulher lésbica especificamente, eu gosto sempre de estabelecer mais ou menos da onde vem tudo isso, né?
uma história muito comum, né, de meninas que passam por uma história de um pouco de heterossexualidade compulsória, né? Então, aos mais ou menos 17, 18 anos, eu me entendi lésbica, e gosto de usar a palavra entendi, e não me descobri. E após umas tentativas frustradas mesmo no meio da heterossexualidade, naquela questão muito de que a sociedade coloca pra gente essa ordem naturalizada da heterossexualidade como regra. Sempre foi uma coisa tranquila pra mim, no sentido de, depois que eu me entendi especificamente, né? Eu já estava inserida no contexto universitário, já estava inserida em uma bolha, assim, de amigos e de rede de pessoas que são inteiradas do assunto e que aceitam muito bem. Fora a minha família, então, sempre foi uma questão... tudo bem. Dentro da minha casa é muito diferente, mas para mim não é uma questão muito, muito grande, né? Então, a partir de 2018, com mais ou menos 20 anos, após uma longa trajetória, assim, de uma busca mesmo por uma visibilidade nas artes, né, na cultura, na sociedade, eu comecei a estudar literatura lésbica brasileira contemporânea, estudando o livro Amora, da Natália Borges Polesso, e estudando isso muito porque a minha existência perpassa por mim, porque estudar arte é uma coisa importante para mim, e porque é importante trabalhar questões que são importantes para mim, e também porque eu me interesso, porque eu não acho que é necessário para todos isso, mas é uma necessidade minha e um interesse meu. E trabalho isso desde 2018, trabalhando sempre com essa questão de buscar livros escritos ou com uma temática mais ou menos lésbica, mas eu não gosto muito de usar essa questão de temática, eu trato mais na questão de uma existência política e estética, então trabalhar questões que envolvam todos os afetos da lesbianidade. E eu acho que a importância de a gente estar trabalhando isso hoje em um podcast e em outras mídias está justamente nisso, em trazer para outras pessoas, outras meninas, outras mulheres, que como eu estão se buscando se entender, buscando compreender suas existências e se enxergar no mundo, se colocar no mundo de alguma forma que seja válida, possível e compreensível para elas mesmas, né? E eu acho que é aí que está a importância, né? A gente entender nossa identidade e ser ouvido, ser visto no mundo, se colocar. Eu achei muito interessante porque ela trouxe o que a Ana já tinha dito sobre se autoconhecer, né? Ela fala que eu fiz isso, eu busquei isso. Não significa que outras pessoas também têm que fazer, mas é porque fez sentido pra mim. E esse processo do autoconhecimento é necessário, assim, acho que em todas as faces da nossa vida. Mas eu sinto que nesse processo é muito único. Porque é quando você não tá só se descobrindo como, mudei de fase, mas você tá se descobrindo como realmente um indivíduo, como todas as vivências sociais que te perpassam, como algo novo, mas que sempre esteve lá, né? E como é único esse processo. E me veio uma questão, Ana, acho que você pode até ajudar a gente a pensar sobre isso, que ela fala assim, eu comecei a estudar sobre, mas acho que não limita ela, né? E eu acho que tem muito esse lugar de, a Ana, ela é lésbica, então ela só vai falar sobre isso, ela só sabe sobre isso. Como que é pra você isso, esse processo? Parece que colocam a gente em caixinhas, até quando a gente tá tentando sair da caixinha. É horrível. Muitas pessoas, elas não deixam a gente viver, ainda não é naturalizado na sociedade você ser um corpo dissidente, seja ele racializado, como os povos indígenas, as pessoas asiáticas, as pessoas negras, né? E você ser LGBT. Se você se você tá nessa caixa, você só pode falar sobre isso. É inadmissível ainda para as pessoas. Ela é lésbica, mas ela é streaming de game. Ela é lésbica, mas ela fala sobre ela é psicóloga. Ela é lésbica, mas ela é chefe de cozinha. Ela tem lá um canal no YouTube que ela fala de receitas. Ela é lésbica, mas ela gosta de falar de maquiagem. Então a gente tem que encaminhar para uma sociedade onde essa identidade ela esteja ali, sim, de fato, que é muito importante, mas que você possa ter outras possibilidades de existência. Porque é muito chato quando as pessoas não aceitam que a gente possa falar de outras coisas, assim. De só lembrarem que a gente existe em junho,
né, que é Orgulho LGBT, ou em novembro. Por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, que não veio nem em junho, nem em novembro, nem em agosto, veio em abril. Eu amei, assim, sabe, estar aqui hoje por isso. E, assim, óbvio que também tem convites que chegam nessas datas que são pessoas que respeitam, são pessoas que acolhem, são pessoas que querem ouvir e aprender. Isso também é ótimo, gente. Mas a questão é isso. Mesmo que você tenha essa identidade sapatão, essa identidade lésbica, você possa também ter outras formas de existência no mundo. Eu tenho uma amiga que é a Gemini Miranda, a Preta Caminhão. Ela também é criadora de conteúdo no Instagram. E ela gosta muito de moda. Ela agora gosta de usar tênis, assim, combinar look e tal. E ela é uma sapatão. Ela é caminhoneira, mas ela também quer falar de moda, assim, né? No meu Instagram, por exemplo, eu tive um choque das pessoas quando eu comecei a pintar unha e falar sobre pintar unha, quando eu comecei a fazer meu skincare com argila verde. As pessoas ficaram assim, mas depois rolou, foi de boa, né? Mas é como se a gente não pudesse ter, sabe, outras formas de ser e de existir nesse mundo além da nossa identidade, além da nossa sexualidade. Inclusive, eu acho que essa próxima, né, Mulher de Voz, ela fala sobre essas outras possibilidades, porque é isso, assim, acho que a gente não conhece muito, que até tá tendo esse negócio de ficar revendo a novela ali da Globo, que aí eles tem uns negócios que aparecem ali que eu fico meio chocada ainda, assim, o que tá acontecendo aqui? Porque há 3 anos isso ainda era falado dessa forma. E eu acho que ainda não se tem essa representatividade que é necessária pra gente conhecer as realidades, né? Pra gente entender quais são as facetas, quais são os desdobramentos das vivências, que vai, de novo, muito além de ser lésbica. E nossa próxima ouvinte, ela fala exatamente sobre uma relação mega saudável, que tá morando junto, e tipo assim, sabe? Acontece, isso existe, a gente tá formando nossa família, tá tudo bem. E foi o que a Carol falou, né? Eu não conheço pais, mães de amigos que sejam gays ou lésbicas. Não conheço. O que acontece? Não tem isso na história? Tem, mas aonde? Como que isso tá sendo visível pra gente? Aonde que essas pessoas podem dar voz, podem aparecer sem isso que a gente tá conversando, né? Sem ter medo de uma violência no meio da rua, porque, enfim, a gente tá vivendo num momento extremamente extremista, em que as pessoas hoje em dia acham que podem, né, ter poder de definir o que pode, o que não pode, quem não pode se relacionar, que tá sendo mega perigoso poder ser quem a gente é. Então, eu acho que é muito importante, assim, essas vivências também de tá dando certo, tá aqui. Vou mostrar um pouco da minha história. Pode falar, Carol. Antes da gente colocar esse áudio também, aproveitando que você já tá falando, também, e o que a Ana tinha falado antes, da violência psicológica. Porque, por exemplo, quando a gente fala das pessoas que hoje estão dando visibilidade, gente, quantos comentários Ludmilla e Bruna não recebem lá de homens falando, nossa, que desperdício, nossa, que coisa horrorosa. E isso é abuso psicológico, isso é violência. E o tanto que é corajoso as pessoas assumirem esse lugar de dar a voz, de falar e mostrar a vivência delas, que é saudável, mas que também traz muita vulnerabilidade. Nossa, muito importante isso. E aí, já aproveitando a sua fala, vamos ver o que a ouvinte Carol tem para nos acrescentar nessa conversa. Oi, meu nome é Carol, eu tenho 23 anos e atualmente me considero casada com a minha esposa. Nós estamos juntas, vai fazer 4 anos, e a nossa relação ela é baseada, na verdade, no apoio que uma dá para a outra, em diálogos. Eu acredito que a minha formação em psicologia, ela facilitou muito o diálogo, né? Possibilitou que nós construíssemos o nosso relacionamento com base em conversas, em acordos, né? Em revisões desses acordos. Eu acredito que nenhuma relação, seja ela amorosa ou familiar, ou de amigos, ou profissional, ela se constrói sem um diálogo, né? Sem você ouvir as duas partes. Então, nosso relacionamento é um relacionamento que eu considero livre. Como boa aquariana que sou, não gosto de me sentir presa. E a gente é livre para falar o que sente, para compartilhar nossas dores, para compartilhar nossas conquistas e para construir o futuro. E é assim que eu me sinto hoje. Eu me sinto livre, me sinto amada,
Me sinto feliz e muito realizada. Ai, como é bonito ouvir esse relato, né? Um relato tão puro, tão gostoso de sentir. Que é muito bom, a gente fala muito sobre como é difícil, a gente vê, percebe, escuta os nossos relatos, mas quando a gente sente que realmente faz sentido, faz sentido estar pertencente, é um alívio tão grande, assim, de ver como isso pode perpassar. E eu achei muito interessante o que ela trouxe no áudio dela, da comunicação, que é uma coisa que nos relacionamentos héteros é um problema, porque os homens não aprendem a falar de sentimentos, os homens não aprendem que eles podem sentir algo além de raiva. É ali a raiva, tá triste é raiva, é ódio, tudo é raiva. E o quanto é isso, relacionamentos também exigem comunicação. E quanto duas mulheres, que a mulher é a que cresce, né, para falar todas as emoções, ter esse diálogo e também de estabelecer os limites, de estabelecer os acordos, que muitas vezes não são conversados, mas como é importante conversar sobre isso para construir e reconstruir as relações. Eu acho muito importante a gente falar de não monogamia lésbica, né? Porque é um debate que ainda também existe um pouco de tabu pela questão da heteronormatividade e da monogamia imposta dentro da sociedade, né? Mas já tem casais, não só sapatão, né? Mas aqui eu falando do meu lugar de sapatão, que estão já experimentando outras formas de se relacionar, sabe? E não é também porque você tá numa relação monogâmica que você é errada, porque tem relações monogâmicas que também são super saudáveis, porque como a Carol trouxe, a comunicação, ela é a chave da relação. É você ter a liberdade de falar com a sua companheira do que você está sentindo, do que você está pensando. Porque eu vejo que as minhas amigas que são hétero, elas não têm essa facilidade com os namorados e maridos delas, assim, né? Elas sempre me procuram, ou eu, né, outras amigas que são hétero para conversar, né? E o quanto que isso é muito imposto na sociedade, né? A gente vê, por exemplo, na minha casa, como eu falei, minha família não é perfeita, né? Na minha casa eu percebi o quanto que a cozinha era o espaço onde a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, elas iam para conversar. Eu lembro que várias conversas sérias da minha avó, que já faleceu, com a minha tia, era na cozinha. Elas iam para a cozinha, onde meu avô não estava, porque o homem normalmente, né, não frequenta a cozinha da casa, né, principalmente homens de gerações mais antigas, como nossos avós, né, nossos pais também, às vezes, né, eles não frequentam a cozinha da casa, então elas iam para a cozinha para conversar, ou a minha avó ligava para falar enquanto meu avô não estava em casa, ligava para alguém pelo telefone fixo para falar enquanto meu avô não estava em casa. E não era nada assim, nada muito polêmico e absurdo e violento, não. Mas era a dinâmica da relação deles, né? E eu vejo que alguns casais lésbicos ainda eles imitam essa heteronormatividade, né? E algo para se atentar, como o áudio da primeira ouvinte de vocês trouxe, né? De uma reprodução dos machismos. Mas eu venho vendo o quanto que a galera, que agora, eu sou muito animada com essa juventude, né? Que eu já tô chegando quase nos 30, então já não tô mais ali na juventude, assim, né? TikToker, né? Que faz as dancinhas. Mas eu vejo o quanto que essa galera vem ressignificando os afetos, as relações. E cada vez é mais comum você ver trisal, quadrisal, relações de diversas formas, assim, sabe? E eu acho isso muito bonito. Acho que daqui a um tempo vai ser normal, assim. Isso tudo que a gente tá falando vai ser cada vez mais naturalizado. Eu espero, eu tenho muita fé e espero que isso aconteça. A nossa próxima ouvinte que vai compartilhar um pouco da sua história conosco é a Letícia. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: uma mulher amar outra mulher é um ato revolucionário. Eu achei essa frase muito forte quando eu li. Simplesmente por saber que eu estou correndo perigo quando eu amo outra mulher. Simplesmente por saber que eu estou correndo perigo quando eu ando de mãos dadas ou quando eu dou um selinho em outra mulher na rua. Eu não sei até que ponto esse ato revolucionário é bom, porque esse ato revolucionário pode custar a minha vida, pode custar a vida dela. Eu sei que é um ato político quando eu ando de mãos dadas com a mulher na rua, para mostrar que sim, a gente existe, que sim, a gente ama e tá tudo bem. Mas eu não queria pagar um preço tão alto simplesmente por amar. Eu só queria respeito. É bem isso que a gente falou, né? É violento, é difícil. A gente não gostaria... acho que é tão isso, acho que isso resume. A gente não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Dessa forma, tendo que fazer um episódio para isso. Deveria ser um relacionamento como qualquer outro. Por qual motivo a gente tá... acho que muitas de nós ainda se questionam
Por qual motivo isso ainda é tão fechado, é tão tabu? Como que isso foi sendo construído historicamente pra gente chegar nesse ponto, né? Quem tá se beneficiando, eu sempre falo isso, quem se beneficia com isso, que não é a gente. Assim, acho que até a gente que é hétero se beneficia com isso, mas é muito complexo, são muitas dores, são muitas vidas sendo podadas, sendo retiradas, né? E eu acho que a gente só tem a fazer é continuar dando voz, dando espaço, discutindo, estudando, porque acho que basta mesmo. A gente tá no momento em que basta, não tem mais tanto tempo. É que nem você falou, Ana, você tem 29, acho que eu tô no meio aí entre você e as meninas, assim, que eu vou fazer meus 25, as meninas eles já têm 19, então acho que a gente tá, cada um vivendo um momento, né, diferente, assim, 5 anos de idade entre cada uma. E acho que a gente vai vendo essa diferença. Eu lembro muito que no ensino fundamental a gente não falava sobre isso. Na minha época, assim, 2012, não tinha, a gente não falava. Quando eu cheguei na faculdade, começaram a falar, eu comecei a estudar, eu falei, gente, isso que existe, sabe? As pessoas podem falar sobre isso. Eu não sei se foi só um movimento o que acontece, que a gente entra na faculdade, mas acompanhando mesmo, assim, minhas clientes, acompanhando alguns meus familiares assim, mais novas, adolescentes, é super tranquilo, assim, é um papo que é bem bonitinho, assim, eu tenho a prima do meu namorado, ela assim, essa menina toda desconstruída e tudo mais, ela fala, e ela dá várias broncas, assim, nos familiares dele, várias broncas, ela, gente, isso não é mais admissível, e a mãe dela, assim, num processo de muito aprender também, assim, é verdade, né, vamos desconstruir, e é muito legal isso, a gente tá aprendendo, né, e possibilitando esses novos espaços que é isso, de liberdade, não violência, que Letícia falou. Eu acho muito importante isso, a gente tá nesse momento, é importante também lembrar que isso é por uma pressão social também, dos movimentos sociais aliados assim, né, defendendo o meu lado, com a comunicação também, porque a gente vem caminhando, é um trabalho de formiguinha, né, de pouquinho em pouquinho essas questões vão ser cada vez mais naturalizadas, e eu acho que a faculdade, para pessoa que é LGBT, para sapatão, às vezes ela pode ser um espaço de descoberta, assim. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de publicidade e comunicação é uma área majoritariamente LGBT, você ser hétero, você ser cota lá dentro, né? Então era super normal você ser LGBT, e eu lembro que eu fui para uma faculdade na Zona Sul, aqui do Rio, e quando eu entrei lá, nesse território, já era mais assim, super mais comum você ser lésbica. Tanto que a faculdade era majoritariamente, você via sapatão pra tudo que é lado. E eu, quando eu tava me descobrindo ainda ali, quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei doida. Eu falei, gente, as pessoas são livres aqui, elas podem ser o que elas quiserem, mas tá muito aliado essa liberdade de você viver, de viver a sua identidade, de colocar para o externo a sua subjetividade, ela está muito alinhada também à sua classe social e ao seu território, à sua família, né, e os acessos que você tem. E eu caí assim de paraquedas naquele ambiente, porque eu fui parar nessa faculdade porque a minha outra faculdade faliu, e essa outra faculdade da Zona Sul, ela tava com uma promoção para você ter bolsa para estudar lá, enfim, né? Só para contar como é que eu fui parar lá. E para mim a faculdade foi esse ambiente inicial de descoberta, porque normalmente quando você vai para a faculdade, você acaba estando um pouco mais longe da sua família, porque normalmente a escola é mais próxima à sua casa, normalmente a escola não fica tão longe da sua casa, você estuda mais próximo da sua casa, e na faculdade às vezes você tem que ou ir para outra cidade, para outro estado, ou para um bairro mais longe. Algumas moram sozinhas, começam a ir morar em república, e ali você vai se descobrindo, né? Eu acho que é um mundo de muita efervescência cultural. E para mim a universidade foi muito importante nesse meu caminho, nessa minha formação, nesse meu entendimento. Porque antes eu era de uma escola católica, onde eu tinha aula de ensino religioso e basicamente a professora falava que pessoas como eu, elas iriam pro inferno, que abortar era errado, enfim, toda essa questão, né? E nessa época da escola eu não era assumida, eu tava ali nessa neblina ali tentando me encontrar. E não tinha pessoas LGBTs assim explícitas na escola, né? Tanto que depois de uns anos, muitos e muitos anos, que eu acho que tem agora 12 anos que eu terminei o ensino médio, eu fui buscar colegas da escola no Facebook e a maioria que eu desconfiava hoje em dia é LGBT. Mas naquela época também era tão reprimido quanto eu. Então, para mim, esse depoimento que a Bianca traz da universidade, para mim, a universidade foi esse espaço fundamental de experiência, de vivência, de poder
começar ali, né, a construção da minha identidade de sapatão. Aí que tá, né, Ana? A questão é que estudar, ter ensino, ter conhecimento é político. E antes, quem é que estava tendo o poder de falar, de comunicar, de ensinar? Eram os homens brancos, héteros, cis, que estão ali no ápice do seu bem-estar, da hierarquia e do conforto de falar. Isso aqui é isso aqui é aquilo. E a gente não ter outros espaços. E aí, quando você fala... Agora eu sou uma comunicadora. A gente tem redes sociais que, enfim, a gente sabe, tem várias métricas ali que não contribuem para todo mundo para chegar ao acesso a todo mundo, mas enfim. É um lugar mais possível da gente compartilhar conhecimento para as pessoas, da gente falar, isso aqui existe, vamos dar voz, a gente tem estudo, a gente tem conhecimento, não é só isso que eles falaram, vamos questionar. E, de novo, é político quando a gente fala sobre isso, né? Então, a universidade é esse espaço, ainda mais, acho que a universidade pública, que a gente tem de tudo ali, né? Tem várias vivências ali, é essa riqueza. As meninas tiveram a experiência de fazer faculdade privada, eu acho que elas podem até falar um pouquinho até melhor do que eu sobre isso. A faculdade pública, né? E eu ia voltar, na verdade, um pouquinho antes da faculdade, porque eu acho que também tem uma questão muito de diferentes subjetividades sociais a partir da sexualidade. Então, a masculinidade, que tem que ser muito performada e reassumida o tempo todo, quando um menino beija outro menino, não tem, é bi, é uma fase, é gay. A primeira coisa que falam é gay. E a menina... Pelo menos no meu ensino médio era muito isso. Ficou com uma menina, uma fase. É bi de balada. Tá só pegando ali. E a sexualização das mulheres que ficavam com outras mulheres de... é pro menino. É pra chamar a atenção do menino. E aí eu lembro de várias falas de amigas minhas que hoje já se assumem lésbicas, mas não, é uma fase, vai passar. Eu tô ficando aqui, mas todo mundo já pegou mulher, vai passar. Ou então, aquilo, mas é modinha, né? Hoje em dia, menina ter relação com menina. Será que essas duas aí vão durar? Como se fosse algo assim, não, a menina é só uma fase. O menino pode até ser gay, mas a menina é uma fase, é bi. Tanto é que eu lembro muito mais no ensino médio, meninos já se assumindo gays do que meninas se assumindo lésbicas. E aí eu acho que é muito isso, a universidade pública. Eu estudei um tempinho na UNB, e quando eu cheguei lá era isso, era um mundo. Minha escola já era uma escola, assim, muito política, a gente conversava muito, as pessoas tinham uma liberdade a mais, claro que não era, ainda era ensino médio, mas quando eu cheguei na universidade foi muito isso de, realmente, as pessoas podem se entender, as pessoas podem se entender sem a pressão, sem precisar toda hora dar explicação, porque eu acho que isso tem muito na universidade, também é tanta gente ali. Porque parece que no ensino médio é uma bolha. Então, você faz uma coisa, a turma H da outra unidade já tá sabendo. E aí parece que tudo que você faz tem alguém falando. E a universidade é um espaço mais livre, assim, no sentido de que você pode ter as suas experiências sem aquilo que é muito feminino, né? De dever explicação pros outros. Então, e agora? Veja uma menina, será que eu sou lésbica? Será que eu sou bi? E agora? Em ter um tempo maior. Claro que a gente também não sabe que não é perfeito, que muitas vezes, em várias situações, as pessoas ainda vão ser retiradas do armário à força. Eu gostei muito da sua fala, Carol. Inclusive, o próximo áudio tem muito a ver com isso. Mas isso que você disse do caminhar, né, da escola para a faculdade, eu acho que é um salto, assim, inenarrável. Porque eu sempre estudei em uma escola pequena e evangélica, aqui em Brasília. Então, além de, né, já não ter tantos diálogos abertos, era pequeno, então todo mundo se conhecia. Eu lembro que em um caso específico teve um menino que hoje eu nem converso mais com ele, mas na época ele estava tendo um crush em outro garoto e tudo. Eu sei que teve uma festa, uma gincana, e alguém tinha que dançar. Ele foi, dançou e arrasou e tal. Ele foi chamado na diretoria. A diretoria foi e falou que era para ele meio que pedir desculpa para as pessoas, senão ele teria que ser retirado. Foi retirado. E assim, um menino incrível, lindo, maravilhoso. Ele conversava muito comigo. E é incrível porque isso não faz tanto tempo, sabe? Tipo, a sociedade está mudando, mas igual a Ana falou, são passos de formiguinha mesmo. Elisa, já te falei que não faz tanto tempo, porque a partir do momento que você nasceu, depois dos anos 2000, o negócio tá sério. Não, mas a gente não precisa ir tão longe. Quando eu já tava na faculdade, teve um caso numa escola aqui que a gente já comentou algumas vezes. Não vou falar o nome de novo pro Marcos não ter que colocar
o barulhinho, mas que Bianca e Marcos estudaram. Que acho que tem não, tem pandemia, né? Antes da pandemia, um ano antes da pandemia, O cronologia da pandemia para. pra mim a pandemia é um ano inteiro. Aqui é um tempo que não se passou, não sei em qual ano eu tô. Mas duas meninas nessa escola estavam lá perto da escola, elas não estavam dentro da escola. Elas estavam na entrada da escola, elas estavam fora do portão da escola e se beijaram. E aí o quê? A direção, teve pai ligando, tipo, vi duas meninas se beijando. A direção foi uma coisa, chamaram os pais. Acho que as meninas, na época, chegaram a quase serem suspensas, alguma coisa assim, não foi? E as meninas não tinham falado ainda pra família. Sim, a escola ligou pra família e falou. E retirou as meninas do armário. E elas não estavam dentro da escola, gente. Elas não estavam. A escola não tinha nada a ver com aquilo. E foi tão violento que é isso, assim, chegou em pessoas que já tinham se formado, assim, enfim, todo um caos. E é isso que deveria ser normalizado. Enquanto os casais héteros lá se beijam, né? Dentro da escola, não tem problema nenhum. Exato. E aí, quando a gente vai para uma universidade, principalmente acho que quando é uma universidade pública, né? Eu lembro que eu atualmente estou cursando o curso de Serviços Sociais na Universidade aqui de Brasília, a UNB. E eu tive um choque muito grande, porque era totalmente fora da minha realidade. Só que acho que por ser fora, nossa, eu aprendi muito. Então, desde aprender a matéria, conteúdo mesmo, mas aprender, tipo, respeitar, sabe? Como você gostaria de ser denominado? Como você se entende, sabe? Ter um tato que a gente não aprende. E é muito importante isso, sabe? Você se colocar no lugar do outro. E acho que já indo para isso, a gente pode ir para nossa última ouvinte, que é a Laura. Vamos ver o que ela tem para nos acrescentar. Olha, primeiramente eu queria agradecer o convite, porque me deixa mega feliz e é muito especial para mim. Agora, falando sobre esse assunto, falar em resistência para mim é uma coisa muito importante, porque foi uma coisa muito importante e muito difícil ao mesmo tempo. Hoje em dia é muito maravilhoso tudo que eu tô vivendo, mas antes foi uma coisa muito complicada, porque eu me relacionava com homens, apenas com homens, né? Então, quando eu me assumi, né? Quando eu descobri quem eu era, sabe? Foi muito difícil me aceitar. Porque ouvir das pessoas que você mentiu a vida inteira, sabe? E que era apenas uma fase, que isso ia passar, é muito difícil, né? Você acaba se questionando se é isso mesmo, né? Então eu tive que resistir muito, sabe? Eu tive que persistir muito. Então, para eu pegar e falar, cara, essa sou eu, sabe? Então, nossa, eu fico até emocionada de falar isso. Mas eu acho que agora tem um ano que eu me assumi. Mais de um ano, na verdade. Agora, depois de quase um ano e meio, eu vejo que você ter resistência é muito importante para a sua existência, sabe? Porque a gente leva, vamos dizer assim, no sentido figurado, a gente leva muita pedrada, sabe? Né? Eu vi as pessoas falando coisas que não tem necessidade, sabe? Eu vi as pessoas falando que você mentiu e que isso é modinha, que isso vai passar, sabe? Que essa não é você. É muito difícil. Então, eu tive que segurar as pontas e resistir a isso tudo. E hoje, graças a algumas pessoas da minha família que me apoiaram desde o início, graças a minha mulher, que é maravilhosa, que me deu todo o apoio necessário, eu consegui resistir e ver que essa sou eu e falar, sabe, eu existo. Eu acho que eu não tenho palavras para acrescentar a tudo isso, assim,
que ela falou, que as outras mulheres trouxeram. Que nem eu falei, acho que foi um dos episódios mais difíceis para trazer mulheres para falarem aqui, mas acho que foram os que tiveram mais potência mesmo, assim, não que os outros não tiveram, assim, né, respeitando muitas outras mulheres que participaram dos outros, mas, nossa, foram relatos tão complexos, assim, acho que de tanta vulnerabilidade que é difícil se colocar, e, não sei, eu acho que eu só tenho a agradecer. Eu tô aprendendo, aprendendo, e que bonito ter a possibilidade de ouvir outras mulheres que vivenciam isso, que estão compartilhando suas histórias, que podem tocar outras mulheres que também se sentem assim, que podem fazer com que a gente que não vivencia isso aprenda. Realmente, assim, vou ser gratiluz aqui. Que isso? Eu vou ter que ser gente, que horror, mas eu vou ter que ser. Só gratidão. Esse último depoimento também foi bem impactante, né? O quanto que a gente ainda tem que se apropriar da fala, se apropriar de não ter medo de falar. Eu gosto muito de trazer uma frase da Audre Lorde que mudou a minha vida, que é a seguinte: o seu silêncio não vai te proteger. Mesmo que você fique quieta, mesmo que você não fale, mesmo que você não se assuma que é sapatão, isso não vai te proteger, isso não vai deixar você passar batida. E é muito importante que você transforme esse silêncio, que você saiba utilizar a raiva, que você saiba utilizar a dor, que você saiba utilizar todas essas questões como um combustível para você agir e mudar a sua vida e mudar a vida coletiva, assim, né? E acho que é o que impulsiona o meu trabalho, né? Tipo, eu sou geminiana também, né, gente? Mas assim, falo pelos cotovelos, né? Mas fale, não tenha medo de falar, porque o que você vai falar, você que tá ouvindo aqui o podcast maravilhoso das meninas, é muito importante falar, porque quando você fala, você acolhe outras pessoas que você nem sabe que existe, mas tá ali ouvindo a sua voz, tá ali vendo o seu conteúdo, porque a internet é isso, né? Ela te conecta com o mundo todo. Então, às vezes, o que você tá falando tá mudando, tá ajudando a vida de alguém que tá sozinho, que tá na neblina, que tá ali sem saber pra onde ir. Então, se você que tá ouvindo isso daí, você tem alguma coisa pra falar, fale. No seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, no grupo de WhatsApp da sua família, das suas amigas, enfim. Apenas fale, não tenha medo, saca? Porque nós também temos que se apropriar da linguagem e falar. E contar nossas histórias. E eu acho que também para as pessoas escutarem. Gente, escutem e aprendam, assim como a gente tá aqui. Eu tava lendo um livro esses dias, gente, acho que foi o Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Acho que foi. Que ela falava que quando a gente fala de machismo, nós estamos falando das mulheres. Quando a gente fala de uma mulher que sofre LGBTfobia, nós estamos falando de todas as mulheres. E o quanto a gente tem que entender que cada uma tem seus atravessamentos e a gente não pode colocar ou comparar vivências, mas que a gente tem que entender e ouvir as outras vivências, pra gente, assim, ter o lugar de união na diferença e de coletivo mesmo, porque a gente não vai mudar as coisas, não vai mudar o machismo, não vai mudar o que só te toca se a gente não pensar em todas as minorias, se a gente não pensar em todas as outras pessoas. Nossa, muito legal isso que você disse. Inclusive, de forma prática, uma das nossas ouvintes, depois que enviou o áudio pra gente, me enviou um áudio agradecendo por ter tido esse espaço para compartilhar, agradecendo por ela ter tido voz e ter alguém para ouvir. Eu falei, nossa, não sabe o quanto foi importante isso para mim. Porque às vezes a gente não para escutar, a gente para ver, a gente para vamos curtir aqui uma publicação. Mas para escutar, para prestar atenção e se interessar, nem sempre a gente para. Então acho que é bem isso que a gente está falando, né? Sobre esses espaços de escuta, sobre esses espaços de realmente valor, da gente quebrar essas hierarquias, esses pirâmides aí que existem, por favor, e que a gente possa tornar esse lugar cada vez, acho que, com mais equidade, uma sociedade com mais equidade, em que a gente tenha permissão e que nem a Ana falou, não seja só num mês que é destinado a isso, né? Como se assim, só nesse mês vai ter sobre isso, depois some do mapa. Então, que cada vez mais a gente torne esses espaços compartilháveis, mais ricos de conhecimento. E aí, pensando nisso, eu já estou pensando muito no meu Bunny Book, porque muito da nossa fala a gente já vai entrar aqui no nosso próximo quadro, Bunny Book. Bunny Book.
que eu queria realmente colocar no burn book aquele momento, que é aquele momento que a gente vai colocar aquilo que a gente não aguenta mais, que a gente não poderia sair da nossa sociedade. E eu penso muito nesse lugar ainda que, querendo ou não, mídias são tecnologias de gênero, né? Como Valesca Zanella fala, essas tecnologias de gênero que fazem com que a gente vá entendendo o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é estar numa relação, né? Que é isso que a gente está falando, muito da heteronormatividade, tem várias questões por trás disso. E quando a gente vê essas vivências de mulheres se relacionando com outras mulheres em filmes, séries, etc., sempre de uma forma cheia de, assim, acho que mentiras, vamos ser sinceras. Nesses grandes streams, assim, né, desses grandes tickets. Ou é de um lugar de sexualizar muito as mulheres, ou é um lugar de, só vou ficar uma noite, é uma bebedeira. Então, o meu burn book vai pra isso, assim, realmente tornar essas vivências mais reais, como são. E não só esse lugar aí, que quem se beneficia são os homens que estão assistindo e tem fetiche por isso. Então, eu gostaria de colocar isso, que ainda essas mídias ainda estão muito perpassadas por essa pornografia que acaba, que é adoecedora pra gente como mulher, que é violenta pra gente como mulher, e eu acho que a gente pode já tirar isso da nossa sociedade, que ninguém aguenta mais, né? Ai, perfeito. O meu burn book é algo que eu até queria ter falado antes, mas eu falei, não, tem um espaço reservado para ele. Que é muito quando você vai, se apresenta, oi, essa é minha namorada, como você tá? E aí fala, tá, mas quem que é o homem da relação? Mas são duas mulheres. E a mesma coisa acontece quando são um casal gay. Mas quem é o homem da relação? Mas como é que é? Não, mas sempre tem um que é mais masculinizado. Não tem isso, gente. São duas mulheres. Eu acho que é algo até bem visível, né? Não precisa de explicar muito. E então, essas falas, sabe? Meio inconvenientes, desnecessárias. É que nem aquele post que eu compartilhei ontem no Instagram, compartilhei com vocês, que é energia masculina e energia feminina. Você tem que tirar essa energia masculina de você. Oi? Exatamente. Gente, que energia. E lá no post da pessoa, a pessoa tem quase 500 mil seguidores, e a pessoa coloca lá, terapeuta especialista em sexualidade. Aonde? Até mandei pra Manu Xavier, e Manu Xavier, só se for na igreja especialista do Edir Macedo, né? Porque não sei mais aonde que vai ter isso. Mas é isso, gente, é assustador. E muita gente falando assim, e como eu equilibro isso? Não, o fim, coloca isso também no burn book. Se eu pudesse, eu fazia exposed desse Instagram. Inclusive, o meu burn book tem a ver com isso, que é aqueles preconceitos sobre a sexualidade da pessoa. Inclusive, isso eu também ia falar antes, que é um relato que eu tinha lido de um menino falando que ele sempre teve traços mais femininos pro que colocam como feminino na sociedade. E uma vez estava ele na universidade pública, dando em cima de uma menina, e eles viraram amigos, e não sei o que, até que a menina virou e falou, tem um amigo pra te apresentar. E ele ficou, gente, mas em que momento eu te disse que eu era gay? Em que momento eu falei que eu queria um amigo seu? Eu estava dando em cima de você. Então, gente, vamos parar de só pressupor que uma pessoa, porque ela fala de um jeito, ela se veste de um jeito, é lésbica, é gay, gente, isso não existe. Aquele gaydar não existe. Você não sabe se é uma pessoa, qual é a sexualidade de uma pessoa só olhando assim de longe. O meu gaydar é ótimo, aquela ali, lésbica. Isso não existe. Ai, cara, eu achei engraçado você falar isso, porque já aconteceu comigo de eu chegar, eu tava indo pra minha aula de inglês, e a aula de inglês é aquela minha turma, você não conhece ninguém, né? E aí eu fiz uma amizade. Só que aí essa minha amiga, ela se relaciona com mulheres, só que ela não gosta de nominar nada. Eu falei, tudo bem. E aí um dia ela foi me falar comigo depois, ela falou, tava desconfiando de você, sabe? Mas aí eu vi a sua unha, e aí eu já descartei. Falei, minha unha? Eu falei, o que minha unha tem? Gente, que poder é esse? Aí ela falou, eu só concordei, eu falei, Mas você entendeu depois o que ela quis falar? Não, eu entendi, mas só que eu não acredito que eu vou ter que falar no podcast pra eles o que ela quer falar. Só que, gente, eu tinha 15 anos, tinha 15, 14 anos. Aí eu demorei, sabe? Não foi um entendimento. Dia seguinte. Foi depois de uns anos, sabe? Fiquei imaginando aqui um podcast pra explicar a situação da unha, de repente chamar uma coach. Se eu pudesse fazer um burn book, eu faria sobre essa questão de achar que você ser sapatão é um único jeito só, que você só tem uma única forma de ser sapatão e de viver a sua identidade de sapatão, assim. Vamos sair dessa caixinha e entender que nós somos plurais, existem lésbicas, sapatonas, zames, entendidas e diversas formas de ser
a sapatão, a lésbica, enfim, né? Vamos ampliar que lésbica pode andar de saia, pode ter maquiagem, pode pintar a unha, pode ter cabelo grande, pode não ter cabelo grande, enfim. É defender cada vez mais essa pluralidade entre nós. Perfeito. E agora, indo para o próximo quadro, que é fofoca de banheiro, a gente vai falar agora sobre conhecimento. Diferente do que as pessoas acham, que a gente, como mulher, fica só fofocando. Não, a gente compartilha muito conhecimento aqui. Fofoca de banheiro. E eu quero, assim, acho que vai ser uma das minhas fofocas de banheiro mais especiais, porque a minha orientadora de pesquisa, desde que eu estou no início da faculdade, que eu estava no início da faculdade, que é a Ana Flávia Madureira, do Amaral Madureira, ela gosta de colocar. Ela fala que é muito importante sobre o nome dela por parte de mãe, que significa muito, que a gente tira, só coloca por parte de pai. Então, Ana Flávia, do Amaral Madureira, ela fala que realmente ela tem muitos estudos, ela estuda muito sobre a parte educacional, sobre escola, né, psicologia escolar, e ela fala sobre gênero. E é muito bacana as pesquisas que ela traz sobre a questão, né, de orientação sexual até nas escolas, feitas nas escolas, que é aí que a gente tem que falar de novo, né? Volta para a questão política. A educação é política. Então, quando a gente fala de educar crianças desde a escola sobre isso, não é kit gay. Então, é muito legal ela falando sobre isso, ela trazendo experiências. E aí eu quero indicar para vocês, pesquisem, é só colocar no Google, Ana Flávia do Amaral Madureira, que vocês vão encontrar várias pesquisas incríveis dela. Essa mulher tem muito conhecimento. Ela é uma mulher lésbica assumida dentro daquela faculdade tão importante. Ela, como uma professora, representar aquilo, estudar sobre isso e realmente incentivar outros estudantes para fazerem o mesmo. É maravilhoso, assim, eu sou inspiradíssima nela. Mulher, psicóloga, casada, lésbica, e enfim, ela levanta muitas bandeiras. E fica aqui essa fofoca de banheiro. As meninas têm o prazer de conhecer ela, então, né, maravilhoso. A minha fofoca de banheiro, eu queria deixar aqui uma dica de leitura para quem se sentir à vontade, para ir conhecer o trabalho da Audre Lorde, que é foi uma intelectual negra norte-americana, caribenha, lésbica, mãe, e que trazia essa questão das múltiplas identidades dentro de si, né? E também convido vocês a irem ler também, se sentirem à vontade, Lélia Gonzalez, que é uma das maiores feministas negras brasileiras, infelizmente também já falecida. Mas, enfim, conheçam Lélia Gonzalez também, que é muito importante para entender essa questão da interseccionalidade, do racismo com o gênero, já que o podcast aqui é muito focado em gênero. Então, Lélia Gonzalez é ótima para isso. Ai, perfeito. O meu fofoca de banheiro é sobre um TED Talks. E olha que esse TED Talks eu já escutei há muito tempo, mas esse ficou, assim, gravado comigo, que se chama O Poder da Diversidade Dentro de Você. Eu vou confessar que eu não sei pronunciar muito bem o segundo nome da pessoa que fala, mas é Rebecca Hwang. Não vou pronunciar, não vou passar essa vergonha. Não vou passar essa vergonha, mas é Rebecca. Ela fala o poder da diversidade dentro de você. Gente, o meu fofoca de banheiro, eu gosto muito de séries, né? Então já tinha falado um pouquinho de This Is Us. E outra que eu vou falar, que eu acho que fala de várias sexualidades, que é Sex Education, que fala sobre escola, fala sobre a gente pensar na sexualidade, pensar fora da caixinha, sabe? Tirar esses tantos tabus. E é uma série bem leve, então assistam, é muito boa, a gente ri, a gente chora e a gente aprende muito também. Então fica aqui a indicação. Acho que Sex Education tem uma das cenas mais bonitas entre mulheres, que todas sentam naquele ônibus lá. Não vou dar mais spoiler, mas é lindo. É de arrepiar. É isso, Nossa, é isso que a gente fala. Eu amo demais essa série, ela é perfeita, assim. Tudo nela é perfeito. A trilha sonora, a direção de fotografia, o roteiro, essa cena das meninas que se juntam no ônibus, né, pra proteger a outra. É incrível, assim. E, inclusive, é uma série que é isso. Tem vários pequenos detalhes que a gente acha, então, às vezes um comentário, eu lembro que tem um comentário que um dos personagens fala, só porque eu sou gay eu tenho que gostar do outro gay da escola? Como assim? Entrou um gay, agora eu tenho que gostar. Então, é uma série que são vários pequenos diálogos, você tá ali leve, de repente você fala, gente, o que acabou de acontecer? Pera, que foi muito bom esse negócio, eu nem tava esperando. E é muito isso, né, que a gente tá falando, da gente dar voz, da gente escutar, da gente se unir com mulheres.
E acho que quando a gente faz essas interseções, acho que é a nossa grande busca, até na questão do... até os feminismos têm que entrar nas caixinhas, e quando a gente junta todo mundo, cara, é esse nosso objetivo. Por que colocar todo mundo... de novo, até nisso querem... acho que distanciar a gente. Quando a gente se junta, acho que o poder é esse. É revolução mesmo. E falando em revolução, Ana, pra gente ir finalizando, eu queria te convidar para esse último quadro, que é o Momento Textão. Então, de você mandar um recado para as outras mulheres que estão escutando esse podcast, que estão escutando aqui a nossa conversa, que chegaram até aqui, porque hoje a gente falou, né, gente? Hoje a gente falou bastante. Obrigada mesmo, Ana, por ainda estar aqui, assim, ó, escutando o nosso blá, blá, blá. Porque você falou que você é geminiana, Carol também é, e eu e Elisa somos cancerianas, então... A gente se junta, a gente fala demais. A gente fala. Que bom, a gente é mulher de voz mesmo, né? E o Marcos que tá editando é o homem de escuta, então é isso. Então, Marcos, continue escutando e vocês, mulheres, também escutem e compartilhem e deem voz. Mas então, agora é sério, Ana, assim, se puder trazer um momento textão aqui, o que você falaria para as mulheres que estão escutando a gente? Momento textão. É isso, gente. Além de tudo do que a gente já falou aqui, busquem se fortalecer, tanto no seu autoconhecimento, se puderem, tiverem condições, façam terapia. Bianca não me pagou para falar isso, é porque é verdade mesmo, assim, terapia é fundamental. Eu sei o quanto que a terapia mudou a minha vida, a aromaterapia, enfim. Se vocês tiverem condições e formas, busquem essa ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda. Às vezes a gente tem medo de pedir ajuda, tem medo de dizer que tá mal. Fortaleçam as suas redes, o afeto nesse momento ele é muito importante, o afeto com suas amizades, com suas companheiras, né? Busquem sempre conhecer e lutar por um mundo cada vez melhor e cada vez mais não tenham medo de ser quem vocês são, assim, de experimentar novas formas de existência, porque eu acho que é isso, né? Eu tô aqui passando pelo meu retorno de Saturno, já quase terminando. Vai terminar em junho, então eu tô aqui na minha nova adolescência, mais madura, e tô aqui me experimentando novas formas de ser. O seu passado não te define, assim. Eu queria finalizar dessa forma, assim. Ai, maravilhosa. Obrigada de verdade, Ana. Só tenho a agradecer a você, a cada mulher que hoje deu voz à sua história, a cada uma de vocês que está escutando aqui. Acho que a gente ainda tem muito a falar, muito a visibilizar, sabe? Esse L que vai ali na frente do LGBTQIA+, precisa ter maior ainda. A gente sabe a importância de ter ido pra frente ali, né, nessas siglas, mas ainda falta. E que a gente venha, que a gente está falando da educação, essa sede de apoio, desse compartilhar, dar cada vez mais voz e trazer esse assunto tão necessário. Queria também agradecer Carol e Elisa. Obrigada mesmo. Vocês querem falar mais alguma coisinha pra gente ir encerrando? Eu queria agradecer por esse papo. Eu acho que é um papo muito importante, que muitas vezes é invisibilizado. Como a Bianca falou, o L não é de Lana Del Rey. Então, vamos falar sobre isso. A gente precisa ouvir, a gente precisa aprender. E a gente precisa, sabe, estar em coletivo para que a gente possa realmente ter transformações e pensar em outras formas de ser, para além dessa que a gente já nasce prescrita. Eu amei o Lana Del Rey, eu não conhecia essa piada. Você não sabia igual o B, que não é de Beyoncé? Não sabia também. Mas queria agradecer a todos os ouvintes, a Ana que topou participar, tá aqui com a gente. Olha que hoje, tava vendo aqui no gravador, a gente falou, mas não me arrependo de nenhuma palavra. E mostrar também, né, que da gente ter essa voz, a gente mostrar essa voz que a gente tem e a gente saber quando a gente vai ouvir, que é preciso ouvir e ainda mais ser ouvido para as pessoas certas, saber quem você quer escutar, porque isso é muito importante também. E a gente sabe que tem muita mulher aí precisando ser ouvida e ter voz. Perfeito. E agora, Ana, assim, para as pessoas, a gente já tinha falado, mas acho que para as pessoas irem te buscar, onde que elas podem manter esse papo, te seguirem lá, né, para ter aquele momento na sexta-feira que você falou no Instagram. Conta aí de novo teus redes sociais. Então, gente, se vocês quiserem me encontrar, eu tô no Instagram, o @sapatãoamiga. Toda quarta-feira, nos stories, eu abro a caixinha de perguntas e eu faço serviço de atendimento a sapatão. Você não precisa ser sapatão para me mandar pergunta e falar comigo, não. É para todo mundo, né? Mas como é sapatão amiga, eu falo lá sapatonas, mas sapatonas, então todo mundo ali que quer falar comigo, eu respondo. Toda quarta-feira rola isso no Instagram, @sapatãoamiga. Também tem um canal no YouTube chamado Sapatão Amiga. Toda quinta-feira tem vídeo novo lá. E agora eu tô mantendo um quadro de conselhos, que no momento são conselhos
parceiros amorosos, mas eu vou ampliar mais e podem me procurar lá. No Twitter também eu tô @sapatãoamiga. E se vocês quiserem ler meus textos lá na Mídia Ninja, é só procurar lá da Claudinho no Mídia Ninja, que vai aparecer lá. Eu acho que essas são as minhas redes principais, assim, né? Me achou em uma, me acha nas outras. Incrível, incrível. E vocês também podem continuar acompanhando a gente, tanto no psi.bianca, no psi.carol Menezes, psi.elisa Yuri, que junto fica Elisa Yuri. E em todas nós, a gente tá lá junto na Psis de Voz. Então é isso. A gente espera vocês nas próximas temporadas. A gente amou fazer mais essa temporada aqui com vocês. E vamos nos falando, vamos mantendo contato, seguimos juntíssimas nessa. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.